Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica e não clássica. Episódio de hoje, a prosa de Micheline Verunsk. Uma grande ideia não rende necessariamente um grande livro. Estou pensando aqui, por exemplo, no clássico 1984, de George Orwell. 1984 critica o totalitarismo imaginando uma distopia sombria e asfixiante, onde somos observados o tempo todo. Várias décadas depois da sua publicação, nem é preciso falar da sua influência e repercussão, e não só no âmbito da literatura. Mas 1984 é, a meu ver, enquanto realização literária, uma obra no máximo razoável. Lendo esse livro, dá para sentir que é o trabalho de alguém sem familiaridade com as ferramentas narrativas, de alguém preocupado mais em defender um ponto de vista ou em passar uma mensagem, usando como veículo a narrativa, do que em produzir uma história de fato envolvente. Para mim, tudo é muito esquemático em 1984, e a própria asfixia onipresente é uma visão ficcional redutora de um regime totalitário real. Não importa, 1984 é infinitamente mais lido do que inúmeras obras de qualidade superior, porque a ideia que ele quer apresentar vem embalada de um jeito didático e com apelo. Indo para outro gênero, algo parecido poderia ser dito a respeito de Frankenstein de Mary Shelley, uma narrativa romântica bastante pobre em termos literários, mas que teve o mérito de criar um personagem que se fixou no imaginário popular. São livros que tendem a decepcionar a leitora ou o leitor desavisado, que já sabem, em linhas gerais, do que falam antes mesmo de abri-los. Eu poderia citar aqui ainda o romance Um, Nenhum e 100 Mil, do italiano Luigi Pirandello, ou o Matadouro 5, do norte-americano Kurt Vonnegut. Grandes sacadas originais meio que desperdiçadas em desenvolvimentos com pouco fôlego, confusos, artificiais. Usei todo esse nariz de cera para falar que foi isso que me ocorreu ao terminar de ler o quinto romance da Micheline Verunsk, O Som do Rugido da Onça, que saiu em 2021. A leitura tanto do texto da orelha quanto do texto da contracapa faz a gente pensar numa narrativa ambiciosa e complexa que mistura presente e passado, colonialismo europeu e mitologia indígena. Mas o resultado, na minha opinião, decepciona. A Micheline, ainda que munida de excelentes ideias e interessada em levantar uma discussão fundamental, a Micheline produz um romance falho, sem foco e sem desenvolvimento. Vou tentar explicar por quê, começando por um resumo da história e da estrutura do livro e passando depois ao que vejo como seus problemas principais. Em O Som do Rugido da Onça, a Micheline quer falar da violência brutal que foi o processo de conquista das Américas pelo colonizador europeu. Para isso, ela conta a história real de uma dupla de cientistas alemães, Martius e Spix, o primeiro botânico e o segundo zoólogo, que vieram ao Brasil no início do século XIX dentro do espírito positivista e desbravador da época, e que daqui levaram embora dois jovens índios de tribos diferentes, uma menina e um menino, para serem expostos e estudados como espécies inferiores da raça humana. Meses depois, esses índios viriam a morrer em Munique. A índia, chamada Inhê, da etnia Miranha, foi batizada de Isabela. O menino, chamado simplesmente de Juri, o nome da etnia de onde provinha, foi batizado de Johan. A história do livro foca em Inhê, como a gente lê logo no começo. Ouçam essa apresentação bem didática que traduz um pouco a natureza do livro. Esta é a história da morte de Inhê, e também a história de como ela perdeu seu nome e a sua casa, e ainda a história de como permanece em vigilância, de como foi levada mar afora para uma terra de inimigos, e de como, por artes deles, perdeu e também recuperou a sua voz. Preste atenção, essa voz que eu apresento agora não é a mesma voz que ecoava pela mata, chamando pelos seus irmãos mais velhos, enquanto colhia frutas para levar para a maloca. E muito menos é a voz que foi silenciada por baixo das tempestades e dos gritos do capitão, a voz abafada por vergonha das imprecações incompreensíveis dos cientistas. O livro da Micheline se divide em 3 partes, sem se preocupar com uma linearidade absoluta. Na primeira, focada no passado, a gente acompanha a infância de Inhê, a captura dela e de Juri pelos cientistas alemães e a travessia e chegada à Europa. A segunda parte do livro traz a narrativa das mortes de Juri e Inhê, ainda no tempo passado, e vindo para o presente, introduz melhor a jovem Josefa, que já tinha aparecido antes. Josefa é uma tradutora e escritora que fugiu de Belém do Pará e mora há 3 anos em São Paulo.
Ao visitar uma exposição com fotos da expedição de Spix e Martius, depara-se com gravuras que retratam Nhê. Isso faz com que a origem caiapó dela, Josefa, ressurja, e ela acabe viajando para Munique para conhecer melhor essa história. Finalmente, na terceira e última parte, a mais poética de um livro já poético, que vai beber nas mitologias Miranha, Juri e Yanomami, a Micheline explora um contato místico, além da morte, de Nhê com a figura de uma onça chamada Tipai Uu. A própria Nhê renasce como onça com o nome de Waara Nhê, numa espécie de redenção do sofrimento terrível ao qual a Índia havia sido submetida em vida. Eu disse que essa terceira parte é a mais poética da obra, e isso acontece não só pelo fato da narração passar a ser feita pela onça e mergulhar num universo mítico, mas também por trabalhar com uma dicção diferente. Ouça um trecho. A onça, é bom lembrar, já tinha sido apresentada para a gente na primeira parte, porque numa ocasião em que Nhê tinha desaparecido da tribo, foi na companhia de uma onça que acabou sendo depois encontrada. É isso que é evocado de novo na terceira parte, quando a onça diz: começo a devolver a sua linguagem e a recuperar a minha. Arre, precisei dos seus laços de fita, dos seus perfumes, da vidraria que se tem por preciosa para poder chegar na sua boca. Precisei de mascar o seu cuspo junto do meu, com tabaco e coca, para mode contar essa história. O cuspo grosso da minha linguagem misturada no cuspo seu, fino, mas por demais adocicado. A narrativa nessa parte pode oscilar entre a primeira e a terceira pessoa. Ouçam este outro trecho logo adiante. Ensinou para a menina sobre tempo de guerra e tempo de paz. E Tipai Uu disse assim: Nhê, tu é minha, e por ser minha é bom que saiba que tu é onça quando quiser de ser. Mãos tuas viram patas macias, orelhas tuas se acendem setas, e aqui te surgem bigodes que te ensinam a ser quem tu és e a andar pelos caminhos que tu deve de andar. Nhê, te digo que tu é onça, porque conheço tu de longe, pelo cheiro, do primeiro berro que Messê deu pro mundo e chegou até meu coração para eu escutar. Por aí já fica mais claro como a Micheline abandona o português normativo e adota um idioleto particular. Vejam agora essa outra passagem, onde isso fica ainda mais evidente. Intenção minha é de onça, sempre foi, mas se Messê não viu, distraiu-se e tresmalhou-se, que havera eu de fazer? E saiba que não quero mais não também sua linguagem, pode ficar com ela. Carecia dela para mó de aliança, agora a aliança está desfeita, e eu, por derradeiro, vou retomar para a fala de onça. Linguagem minha mesmo, por natural, Xambiquena, Arariri, Vertê. São trechos que trazem para dentro do livro a questão central das vozes. Como eu disse, a escolha nesse caso é por trabalhar com o estereótipo de uma determinada fala do português no Brasil, o que talvez termine sem querer por reforçar um preconceito quando a intenção era outra. Além da linguagem diferente nesse segmento do livro, a Micheline insere ainda nessa terceira parte notícias, declarações e trechos de obras sobre o massacre sistemático dirigido aos povos indígenas no Brasil. A estratégia não seria um problema em si, se fosse algo bem amarrado, mas são informações soltas, não integradas à narrativa. É como se pudessem ter aparecido em qualquer parte do livro. Assim como parece despropositada uma referência isolada ao assassinato de Marielle Franco. Politicamente fazem sentido dentro da perspectiva do romance, mas dramaticamente não. Como o livro parte de uma base histórica e documental, sem ficar preso a ela, estranhei que, ao acrescentar no final uma espécie de apêndice onde detalha fontes e métodos, a Micheline tenha sido vaga, sem dar referências mais concretas para quem quiser se aprofundar no universo que aborda. Deixando de lado a mitologia indígena, o trabalho com o personagem de Josefa no tempo presente foi outra coisa que me pareceu inconsistente. A Micheline até tenta dar um estofo para ela, explorando seu passado e a relação com o namorado, Tomás, mas a meu ver sem bons resultados. O livro termina e Josefa é uma figura sem substância. Talvez uma das explicações para isso seja aquele tipo de limitação que em geral enfraquece um romance, a vontade de mostrar tudo através da narrativa, sem dar voz às figuras. Ouçam este trecho. Josefa vê na fachada do Centro de Cultura a chamada para uma exposição que promete 5 séculos de história do país sob um recorte curatorial esmerado. Logo na entrada, a dramaticidade das gravuras da fauna e flora brasileiras dispostas em uma enorme parede ao lado de uma escada em meia espiral causa como que uma leve vertigem. É um misto de concessão à dramaticidade barroca com a estética IKEA. É para ser de bom gosto, mas Josefa acha brega ou fake, não sabe bem.
O lugar é asséptico, a iluminação planejada é fria, e certamente não há sangue dos negros e dos índios pingando visivelmente sobre documentos, telas, manchando as moedas antigas. É o tipo de ponto de vista que poderia ter sido explorado também num diálogo, com mais camadas. A apresentação dos dois cientistas alemães também não ajuda, principalmente a de Martius, que recebe mais destaque no livro. Vejam esta passagem sobre ele muito esquemática. É ambicioso. Quer seu nome escrito em letras douradas nos capítulos do século em que vive, quem sabe nos séculos vindouros. E é por conta desse sonho de grandeza e pelo desejo de ciência que parte com o Carola ruivo do Johann Spix, na empreitada de desvelar para a Europa um dos segredos mais bem guardados dos últimos 300 anos, as maravilhas do Brasil. Ninguém imaginava que voltaria como um ladrão de crianças. Para piorar a impressão de confusão e superficialidade, às vezes a narrativa passa no mesmo capítulo do presente para o passado, ou vice-versa. Tudo bem, isso tem a ver com a temporalidade mais livre que a Michelini quis explorar, ou a simultaneidade dos tempos, uma boa sacada do livro, mas as peças não se encaixam. No todo, senti que os bons momentos do livro, momentos de uma certa escrita fluente e consistente, são poucos, como este, quando a Índia, Inhe, atinge sua menarca na Alemanha. Ao fluxo de sangue, Inhe responde com medo. O lugar em que uma menina menstrua torna-se sagrado e ali naquele quarto escuro e frio, ela não fará o ritual do sangue, nem terá a mãe ou a avó para ensinar-lhe o que precisa ser aprendido, como se comportar, como lidar com os alimentos, como tecer os cestos de palha. Não contarão para ela a história da filha do trovão envenenado. E Urupari poderia com razão se zangar com ela, que por esse motivo cai em um pranto convulsivo, agoniado, impossível de ser abafado. Outro bom exemplo que eu posso dar é esta passagem poética do começo do livro. Foram muitos dias por mar e terra, e o tempo em que eles estiveram no mar foi de medo, fome, doença. O mar, eles não sabiam, se afigurava como um grande ajuntamento de todos os rios, que os assustava com sua boca enorme, seu rugir mesmo na calmaria, sua respiração de bicho surdo e feroz por baixo de seus pés. Estremeciam. Tanta água não, nunca haviam conhecido um espírito assustador em sua baba salgada, esturrando, mas onça é que não. Por vezes o próprio céu invertido em água. Sob seus pés, água que corria despropositada jiboia. Acima da cabeça deles, água exata em ferir, talvez borduna ou flecha em vertiginoso voo. Às vezes sobre seus corpos, a água em cristais polidos, muito frio, coisas que cortam e matam. No fim das contas, dá sim para ver que a Michelini quis produzir uma narrativa polifônica, abarcando diferentes lados dessa história brutal, com destaque para aquele que tem sido historicamente silenciado. Só que essa polifonia ficou, a meu ver, desconjuntada, mais dissonante do que sinfônica, um pouco como o clássico Macunaíma de Mário de Andrade, onde a concepção vale mais que a execução. O som do rugido da onça traz, inegavelmente, uma história necessária, recoloca em circulação um filão pouco explorado pela nossa literatura em tempos recentes. E a despeito de como conjunto literário o resultado me parecer falho, a Michelini tem o mérito de dar visibilidade a essa memória de violências, que não é só memória, mas um presente bem vivo. Seu livro, enquanto ideia, tem tudo para se firmar como uma poderosa fonte de inspiração, e poucos romances podem se orgulhar disso. Eu fico por aqui. Obrigado por ouvir e até a próxima.